Olá, pessoal. Aqui é a professora Diana Monteiro, professora de Física da Escola de Ensino Médio Júlia Alenquer Fontinelli, a nossa amada JAF. E hoje eu trago um assunto para vocês que vai contemplar as turmas de segundo ano, segundo F e segundo G TART. Vamos adiante. A gente vai abordar alguns assuntos como capacidade térmica e calor específico, e também a equação fundamental da calorimetria. Mas antes de entrarmos na abordagem desses tópicos, desse assunto, a gente vai relembrar alguns conceitos iniciais de termologia, né, para facilitar a aprendizagem, a compreensão dos assuntos posteriores. Então vamos lá, vamos adiante. Temperatura e calor. Temperatura e calor foram dois tópicos que nós estudamos no início do ano letivo, né? Vamos ver se a gente lembra. Será que existe alguma diferença entre temperatura e calor? Pessoal, nós sabemos que a matéria ela é constituída de átomos, e esses átomos se agrupam formando moléculas, e essas moléculas possuem um grau de agitação. Logo, a gente pode concluir que a temperatura de um corpo é a grandeza que está relacionada ao estado de agitação de suas partículas, certo? Então, quando dizemos aumenta a temperatura de um corpo, é o mesmo que dizer aumenta o grau de agitação das partículas desse corpo, certo? Diminuir a temperatura de um corpo significa diminuir o grau de agitação das moléculas desse corpo. Beleza? Compreendido aqui então temperatura? Vamos adiante. Calor. Calor, pessoal, é a energia que se transfere de um corpo para outro quando entre eles existe uma diferença de temperatura. Como assim? Temos aqui dois corpos, o corpo A, o corpo B, né? Ao corpo A eu atribuí uma temperatura A, TA, e ao corpo B eu atribuí uma temperatura TB. Imagine que a temperatura do corpo A é maior que a do corpo B. E se a temperatura do corpo A é maior que a do corpo B, dizemos que entre esses dois corpos, existe uma diferença de temperatura. E observe, toda vez que entre dois corpos existir uma diferença de temperatura, vai fluir uma espécie de energia que irá passar espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Olha só, o corpo A, que tem maior temperatura, está cedendo, né, energia para o corpo de menor temperatura, certo? É essa transição, é essa passagem de energia que nós chamamos de calor. Nós podemos ainda dizer que calor é energia em trânsito, certo? Calor é energia em trânsito. Veja bem, pessoal, um corpo ele não contém calor. Então, várias e várias vezes nós nos deparamos com a seguinte frase: estou com calor. Isso, fisicamente, pessoal, é incorreto. Essa frase, fisicamente, ela é incorreta. Por que ela é incorreta? Porque quando a gente diz eu estou com calor, nós estamos dizendo que nós contemos o calor. E calor, como nós vimos há pouco, não é uma energia contida, é uma energia em trânsito, certo? É uma energia em trânsito. É uma energia em trânsito espontaneamente. Ela é transferida espontaneamente, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Diana, é sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura? Não pode ser o inverso? Não pode ser do de menor temperatura para o de maior temperatura? Até pode. Mas esse processo ele não vai ser espontâneo, como eu enfatizei para vocês. Ele vai ser um processo forçado. Ok? Claro? Calor? Vamos adiante, vendo aí equilíbrio térmico. Vou colocar para vocês mais uma vez, né? Imaginarem um corpo A com temperatura B e um corpo B com temperatura B. O mesmo que a gente viu, né, quando a gente abordou calor.
o corpo A, como tinha temperatura maior, ele estava cedendo energia para o corpo B. Lembram? Eis a pergunta. E esse fluxo de líquido de calor vai parar? Ou não? Ele não vai parar? Olha só, pessoal. Como o corpo A perde calor, a temperatura dele diminui. E como o corpo B ganha calor, a temperatura dele aumenta. Até chegar o momento em que a temperatura dos dois corpos passam a ser igual, passam a ser a mesma. Veja só. Olha só. Corpo A, temperatura B, corpo B, temperatura B. Depois do corpo A ceder energia para o corpo B, eles chegaram à mesma temperatura. E é exatamente nesse momento que o fluxo do líquido de calor vai parar. É isso que acontece quando a temperatura dos dois corpos se igualam. E então dizemos que esses dois corpos entraram em equilíbrio térmico. Ou seja, dois corpos em equilíbrio térmico têm necessariamente a mesma temperatura. Ok? Mais adiante. Pessoal, existem duas modalidades de calor. Calor sensível. O calor sensível provoca uma variação de temperatura. Exemplo. Imagine que você tenha um corpo a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. E a ele é fornecida uma quantidade de calor. Ok? E então, o que vai acontecer? A gente vai perceber que essa temperatura, essa quantidade de calor que esse corpo recebeu, ele vai aquecer, certo? Ele estava inicialmente a 20 graus Celsius, e como a ele foi fornecido uma quantidade de calor, então a gente percebe que a temperatura final dele aumentou. Aumentou para quanto? 50 graus Celsius. Claro que são valores que eu estou atribuindo só para exemplificar, certo? Veja só, olha aí, o corpo recebeu, estava inicialmente a 20 graus Celsius, recebeu essa quantidade de calor, e então ele ficou com uma temperatura final de 50 graus Celsius. Houve uma variação de temperatura, que para o nosso exemplo, essa variação de temperatura aí foi de 30 graus Celsius. Essa quantidade de calor que provoca a variação de temperatura é o que nós chamamos de calor sensível. Certo? E o que seria calor latente? Calor latente, pessoal, é aquele que provoca mudança no estado físico, a temperatura constante. Por exemplo, temos aqui um bloco de gelo. Esse bloco de gelo está a 0 graus Celsius. Certo? Vamos fornecer a esse bloco de gelo uma quantidade de calor. E iremos perceber que o calor fará com que o gelo derreta. Observem o corpo recebendo calor, né? Olha só o que vai acontecer, o gelo derrete. Certo? Lembrando que eles estão à mesma temperatura. Lembrando que a uma pressão de 1 atm, o gelo funde, ou seja, ele derrete a 0 graus Celsius, certo? Pessoal, percebam que houve mudança de estado físico. Aqui, né, ó, o gelo, e aqui ele está derretendo, certo? Mas não houve mudança de temperatura. Então, o calor latente, ele provoca mudança no estado físico, certo? A temperatura constante, tá bom? Vamos só recapitular aqui. Calor sensível, varia a temperatura sem mudar o estado físico. Calor latente, muda o estado físico sem mudar, sem variar a temperatura. Ok? Vamos mais adiante, continuando. E aqui nós temos um ponto bem importante que fala sobre a unidade de calor, certo? A unidade usual de calor, pessoal, é a caloria, ou simplesmente cal. E existe uma outra unidade, que é o joule, né? E vamos fazer aqui uma relação, a relação entre caloria e joule. 1 caloria
corresponde a 4,18 joules. E o que é joule? E o que é esse joule? É a unidade de energia no sistema internacional, tá bom? Então, por questões históricas, né, a unidade usual de calor vai ser caloria. Vamos lá adiante. Pessoal, existe uma grandeza que ela vai ser muito importante para a equação que nós iremos mostrar mais adiante, que é a chamada capacidade térmica. A capacidade térmica é a razão entre o calor recebido ou calor cedido por um corpo e sua respectiva variação de temperatura. Por exemplo, adoro exemplos, né? Temos um objeto, né, ou um corpo qualquer, e eu posso ceder calor para esse corpo. Assim, né? Assim como eu posso retirar calor desse corpo. Ah, olha aí o corpo recebendo e o corpo perdendo, sendo retirado dele calor, certo? Energia. Quando ele recebe ou quando ele perde calor, ele sofre uma variação de temperatura. E, obviamente, que esse calor, pessoal, ele vai se tratar de calor sensível. Por quê? Porque está variando a temperatura. Ok? Para representarmos, né, a capacidade térmica, nós temos aqui uma equação, certo? A equação diz que capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Vamos lá, as variáveis. O Czão vai representar, o C maiúsculo, vai representar a capacidade térmica. A unidade de capacidade térmica vai ser calorias por grau Celsius. O Q vai representar a quantidade de calor. E a unidade, como nós já vimos anteriormente, vai ser cal. E o ΔT é a variação de temperatura dada em graus Celsius. Ok? Essa é a nossa capacidade térmica. A capacidade térmica, pessoal, nada mais é que a quantidade de calorias capaz de provocar a variação de 1 grau Celsius. Uma outra grandeza muito interessante para nós é o chamado calor específico. O calor específico, pessoal, é a razão entre a capacidade térmica de um corpo e a massa desse corpo. Para você calcular o calor específico, basta pegarmos a capacidade térmica e dividirmos pela massa de um corpo. Ok? Isso aqui é a relação, né? Ou assim, dessa forma. É a mesma equação, apenas expressa de formas diferentes, certo? Onde o Czinho, C minúsculo, é o calor específico, tendo como unidade calorias por graus Celsius. O C maiúsculo, Czão, né, é a capacidade térmica, dada em calorias por graus Celsius. E o M é a massa, dado em gramas. Ok? Pessoal, é importante a gente ressaltar que a capacidade térmica é uma característica do corpo, ou seja, depende da massa e da substância. A gente pode conferir isso através da equação. Veja só, capacidade térmica, massa e substância, que é o calor específico. Essa substância ela vai ser caracterizada pelo calor específico, tá bom? Já o calor específico de um corpo, pessoal, ele caracteriza o material, a substância que constitui esse corpo. Portanto, não depende da massa. Por exemplo, digamos que eu tenha 1 grama de cobre, olha só, e 1 quilograma de cobre. Será que o calor específico é o mesmo para 1 grama e para 1 quilograma de cobre? Será que é o mesmo? Obviamente que será o mesmo. Por quê? Por que será o mesmo? Embora nós estejamos com massas diferentes, de um lado eu tenho 1 grama, de outro lado eu tenho 1 quilograma, mas dos dois lados nós temos a mesma substância,
que é o cobre. Ok? Então, pessoal, o calor específico é uma característica da substância e, portanto, não depende da massa. Tá bom? Um outro fato importante é que, dentre muitos calores específicos que existem, a gente é obrigado a saber, que é o calor específico da água. O calor específico da água, pessoal, ele vale 1 calorias por graus Celsius. 1 calorias por graus Celsius. O calor específico da água é um dos mais altos que existem na natureza. E um detalhe também muito importante, pessoal, embora o calor específico seja uma característica da substância, ele depende do estado de agregação da substância. Como assim? Por exemplo, de um lado eu tenho água líquida, do outro lado eu tenho água sólida. Dos dois lados eu tenho água, sendo que uma está em seu estado líquido e o outro é gelo, em seu estado sólido, certo? Será que nós teremos o mesmo calor específico? Embora se trate da mesma substância, nós não teremos o mesmo calor específico. Por quê? Porque eles estão em estado de agregações diferentes. Então, nós temos calores específicos diferentes. É a mesma substância, mas como possuem estado de agregação diferente, possuem calores específicos diferentes. O da água, ele vale 1 calorias por graus Celsius. Já o do gelo, só vale 0,5 calorias por graus Celsius. Ok? Pessoal, para finalizarmos, eu vou falar para vocês sobre a equação fundamental da calorimetria, né? Na verdade, nós aqui só iremos juntar o que nós já vimos anteriormente e tornar uma única equação, certo? Primeiro, a gente vai pegar a equação da capacidade térmica. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. E depois nós vamos pegar a do calor específico, que é a capacidade térmica igual a massa vezes o calor específico, certo? O que nós podemos observar? Que de um lado eu tenho o calor específico, de um lado eu tenho a capacidade térmica, do outro lado eu também tenho capacidade térmica. Aqui, ó, capacidade térmica é massa vezes calor específico. Aqui, capacidade térmica é quantidade de calor dividido pela temperatura. Eu vou juntar isso. Vamos lá, juntando. Quando a gente junta, ó, essa parte, que é a capacidade térmica, com essa parte, que é a capacidade térmica, nós temos exatamente esta equação. Olha só. M vezes Czinho, Q sobre ΔT, beleza? A gente vai só arrumar isso aqui para termos a nossa equação fundamental da calorimetria, que nós iremos trabalhar bastante com esta equação, tá bom? Então, quantidade de calor fornecido, né, ou recebido é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Lembrando que essa equação, pessoal, ela vai calcular a quantidade de calor sensível. Por quê? Porque eu já observo aqui, ó, bem grande, que está variando quem? A temperatura. E o calor sensível varia a temperatura, nós já sabemos disso, tá bom? É isso aí, pessoal. Por hoje foi só. Espero que vocês tenham entendido, né? Se não compreendeu, veja o vídeo novamente, me tragam as dúvidas, que estamos à disposição aqui para respondê-las, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.